Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Karina Veríssimo e é um prazer participar junto com vocês do seminário Interiorização do Ensino Superior. Inicialmente, eu gostaria de saudar a todos os participantes inscritos e os que estão pelo YouTube e também nossos convidados. O ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, o diretor do campus Belo Jardim da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Luciano Galvão, o economista e comentarista da CBN, Écio Costa, e o co-presidente do Conselho de Administração da Moura, o senhor Sérgio Moura, além do palestrante motivacional Renan Guedes. A todos, boa noite. Serão, no máximo, 2 horas de um evento cheio de informações com convidados que são verdadeiras personalidades. Nosso seminário online é uma iniciativa da Fundação Bituri, que mais uma vez recebeu o apoio da Rádio Bituri, do BJ1 e do Grupo Moura. Este evento marca a realização de um sonho para a educação de Belo Jardim, o início das aulas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui em nossa cidade. Atualmente temos 4 cursos de engenharia que estão funcionando remotamente, por conta da pandemia, e o seminário está sendo transmitido pelo Zoom e pelo YouTube. Todos os inscritos, pelo site do evento, receberão seus certificados. Após as falas dos nossos participantes, abriremos também para perguntas, que serão feitas através do chat do YouTube ou do Zoom. Fiquem à vontade para interagir e participar conosco. Eu gostaria de iniciar o nosso evento convidando o ex-ministro da Educação, o maior responsável por trazer a Universidade Federal Rural para Belo Jardim, o senhor Mendonça Filho. Após sua fala, abriremos para a leitura de perguntas e seguiremos nosso seminário com demais participantes. Boa noite, senhor Mendonça Filho. Belo Jardim tinha uma importância significativa no agreste do Estado. A partir da década de 50, nós tivemos a fundação do Grupo Moura, que foi uma empresa criada inicialmente a partir das ideias do empresário Edson Mororó Moura, e tendo a participação direta, desde o primeiro momento, e apoio de um empreendedor nato, Pedro Moura Júnior. Essa empresa, ela pode ser caracterizada como uma das mais importantes indústrias de todo o interior do estado de Pernambuco e de todo o interior do Nordeste do Brasil. É uma empresa hoje de porte, que tem uma participação efetiva no mercado brasileiro de autopeças e que tem um padrão do ponto de vista de qualidade industrial reconhecido internacionalmente. Belo Jardim cresceu ao longo dos últimos anos, tendo como base uma boa infraestrutura, se diferenciando de muitas cidades da região e, ao mesmo tempo, a âncora do Instituto Federal de Educação Técnica Profissionalizante, o IFPE, o campus Belo Jardim, que teve como origem a antiga Escola Técnica Federal. O IFPE hoje é uma referência em Belo Jardim e para toda a região. Teve, inclusive, recentemente a felicidade de receber, ainda durante a nossa gestão no Ministério da Educação, de um curso de engenharia de software. Belo Jardim é uma cidade hoje de mais de 80 mil habitantes. Eu sei que muitos dos estudantes que estão nos acompanhando são estudantes que têm origem no Agreste, têm origem em Belo Jardim, outros têm, eu diria, residência para além do nosso município e até do próprio estado de Pernambuco. Alguns que estarão frequentando o campus Belo Jardim da Universidade Federal Rural estarão vindo de outros estados da própria região Nordeste ou de outras regiões do Brasil. Eu considero fundamental esse salto que nós inauguramos na educação superior em Belo Jardim, a partir da instalação desse campus universitário, com 4 cursos em várias áreas de conhecimento que proporcionarão realmente um marco histórico para a nossa cidade e uma sinergia direta com o meio industrial, um potencial de desenvolvimento
que vai alavancar cada vez mais a nossa cidade. Então, um curso que proporciona para os jovens muita oportunidade. Engenharia de computação, engenharia de automação, engenharia hídrica, só para ficar nesses exemplos, são cursos que certamente contribuirão para a oferta de oportunidade para os nossos jovens. É muito comum, quando a gente discute a questão das oportunidades no interior de Pernambuco, que era muito difícil para um jovem do interior que concluiu o ensino médio ter uma oportunidade de acesso a uma universidade pública, porque além de ter que se deslocar do interior do estado, de Belo Jardim, de Itacaimbó, de São Bento, de Pesqueira, de Sanharó, para a capital ou para cidades mais desenvolvidas, esse estudante ele tinha também que bancar, custear a sua manutenção no outro centro urbano. E a sua família, muitas vezes, não tinha essa condição. Então, o fato de nós proporcionarmos e termos a oportunidade de proporcionar, por intermédio da Universidade Federal Rural de Pernambuco, um campus universitário numa cidade como Belo Jardim, gerará outro horizonte de oportunidades para os nossos jovens, os jovens belo-jardinenses, os jovens de todo o interior de Pernambuco. Então, eu quero dizer da minha alegria de poder, como ministro, ex-ministro da Educação, ter contribuído para que Belo Jardim pudesse se colocar no mapa do ensino superior no interior do estado. Creio que essa oportunidade significará também uma maior integração com outras instituições existentes na região. Nós temos o IFPE, como eu já mencionei, que tem campus em Caruaru, inclusive de engenharia mecânica. Nós temos o IFPE em Belo Jardim, que tem campus e com cursos de oferta de cursos como engenharia da computação. E aí isso vai proporcionar um horizonte diferenciado, não só para engenharias ligadas à tecnologia da informação, como é o caso da engenharia da computação, ou engenharia de software no campus do IFPE, mas também outros campos de conhecimento, como é o caso da engenharia química, vital para a indústria alimentícia e até uma indústria moderna, como é o caso da indústria de baterias. Então, eu quero aqui dizer da minha alegria de poder participar desse evento que marca fortemente o início das aulas do campus Belo Jardim da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Todo o semestre letivo previsto para o início de 2020 foi suspenso, tendo em vista a pandemia, adiado o seu início, tendo em vista justamente esse episódio. A estrutura física para início dos cursos no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Belo Jardim, está concluída, primeira etapa, mas nós teremos aulas exclusivamente por meio da internet, são aulas remotas que estarão, eu diria, acessando os estudantes que residem em Belo Jardim e em outras cidades pernambucanas ou de outras partes do Brasil. Então, eu quero aqui desejar a você, estudante do campus Belo Jardim, sucesso, dedicação, que vocês possam cada vez mais se dedicar aos seus estudos. Vocês estão marcando a história no município e é nosso propósito, enquanto homem público, continuar ajudando a expandir as oportunidades para Belo Jardim e para a região, tendo mais oferta de cursos, professores residindo no município, expansão da oferta em termos de serviços públicos com servidores e colaboradores atuando no campus Belo Jardim, e tudo isso significará, evidentemente, que a movimentação econômica em Belo Jardim significará realmente uma outra perspectiva de futuro para a economia do próprio município. Um município que tem um campus universitário, como ocorre, por exemplo, em Serra Talhada, desde que Serra Talhada ganhou um campus universitário, saltou do ponto de vista de potencial do comércio e de outras atividades econômicas, contribuindo para a geração de oportunidade de emprego. Então, fico muito feliz ter a honra de poder testemunhar
esse marco histórico como ex-ministro e alguém que contribuiu diretamente para a viabilização desse projeto. Mais uma vez, ao finalizar, eu quero aqui agradecer muito, muito mesmo, pessoalmente, como um homem que tem as raízes de Belo Jardim, eu me orgulho muito disso. Meu saudoso pai Zé Mendonça sempre foi um amante da educação. Meu querido tio Edson Moura sempre foi uma pessoa que acreditou no poder de transformação da educação, poder testemunhar um marco histórico tão expressivo. Eu tenho aqui, inclusive, a pergunta de Janaína Monteiro, que fala sobre o que é aluna do curso de Engenharia Química e pergunta se teria o privilégio de conhecer o Grupo Moura. Logo mais, a gente vai ter a exposição e a palestra de Sérgio Moura, que é presidente do Grupo Moura e que poderá trazer uma visão sobre o impacto também empresarial desse grande grupo empresarial pernambucano e brasileiro, que é orgulho para todos nós. Então, quero aqui agradecer demais, cumprimentar o professor Marcelo e todos que estão participando desse webinar e desejar sucesso, paz, saúde para todos vocês, que a gente possa ter realmente esse marco histórico cada vez mais, eu diria, marcando a educação belo-jardinense e pernambucana. Saúde e parabéns a todos. Obrigada, Mendonça. Quem participa também da nossa sala é o diretor da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é o professor Luciano Galvão. Seja bem-vindo, professor Luciano. Obrigado, Karina. Boa noite a todos, né? E gostaria que, em nome do senhor Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, saudar as demais autoridades presentes nesse evento. Primeiramente, queria dar parabéns a todas as pessoas que estão participando desse seminário. Agradeço também o convite de contribuir com esse tão importante seminário, já que aborda a questão da interiorização do ensino superior, que, a meu ver, é uma das políticas públicas mais inclusivas para a nossa sociedade. Bom, eu fui convidado para falar sobre por que engenharia, né? Então, acho que achei oportuno dividir em duas partes. O porquê da UFRPE escolher ofertar curso de engenharia na Unidade Acadêmica de Belo Jardim, e a outra parte é o porquê de um estudante escolher um curso de engenharia. Bom, a primeira parte, o porquê da UFRPE optar por ofertar cursos de engenharia. Ora, a UFRPE, eu teria que falar um pouco do histórico da UFRPE, mas vou tentar resumir isso, né? A UFRPE ela foi criada como Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária no Mosteiro de São Bento, em Olinda, em 3 de novembro de 1912, ou seja, nós somos uma instituição centenária, né? Só na década, em 1936, 9 de dezembro de 1936, passa-se a denominar-se Escola Superior de Agricultura de Pernambuco, chamada ESAP. E em 1947, ela passa a ser chamada Universidade Rural de Pernambuco, URP. Mas em 1955, ela é federalizada, passando então a fazer parte do Sistema Federal de Ensino Agrícola Superior, vinculado ao Ministério da Agricultura. Então, na década de 70, houve essa inserção de novos cursos, né, como estudos sociais, zootecnia, engenharia de pesca, entre outros, né? E em 1973, a UFRPE, então, ela oferta o primeiro curso estrito sensu, né, o mestrado em botânica. Em 1980 surgem outros cursos, como engenharia, como licenciatura em física, química, matemática e ciências biológicas. E nos anos 2000, a UFRPE vivenciou a expansão de suas atividades com a criação de cursos de graduação na sede e das unidades acadêmicas, através do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, então REUNE da época, né? A Unidade Acadêmica de Garanhuns, agora em processo de emancipação, né, para a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, o FAP, foi a primeira das unidades da UFRPE. Iniciou suas atividades em 2005, ofertando cursos de agronomia, licenciatura em pedagogia, letras, ciência da computação, entre outros. Em 2006, no sertão de Pernambuco,
foi criada a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, que a gente chama de UAST, né? Que atualmente oferta 9 cursos: administração, ciências biológicas, ciências econômicas, sistema de informação, além de engenharia de pesca, agronomia, licenciatura de letras, né? Licenciatura em química e zootecnia. Eu, particularmente, sou de Natal, Rio Grande do Norte, cheguei da UFRN em 2007, direto para a UAST. E aí eu pude, foram 12 anos e meio antes de vir para cá, e lá eu pude ver, tive 12 anos e meio de trabalho, aprendizado e satisfação. Presenciei as mudanças que uma universidade, um ensino público, superior, gratuito e de qualidade faz na vida, no dia a dia das pessoas. Bom, vamos continuar. Ainda no processo de expansão e inclusão social, em 2010 foi criada a Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologias, que a gente chama de UADTEC, né? E em 2014 foi a vez da implantação da Unidade Acadêmica do Cabo Santo Agostinho, a UACSA, que oferta atualmente tanto cursos superiores em tecnologia, que eu vou falar mais especificamente daqui a pouco, como também curso de bacharelado, né? Engenharia civil, engenharia elétrica, eletrônica, materiais e mecânica, né? Em 2017, olha só, a UFRPE recebeu um pleito na forma de um abaixo-assinado com cerca de 2.000 assinaturas encaminhadas por moradores da cidade de Belo Jardim e municípios vizinhos. O documento solicitava a implementação na cidade de Belo Jardim de uma unidade acadêmica com vistas a contribuir para o crescimento econômico e social da região. Este foi um elemento, aquele elemento propulsor para que a UFRPE mobilizasse esforços para estruturar e submeter para apreciação da comunidade acadêmica o projeto de criação da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, o que passou no Consul, no nosso Conselho Universitário, ainda no ano de 2017. Né? E agora a gente está ofertando, né? Então visando essa unidade acadêmica, então surge para visar objetivar atender às demandas de qualificação profissional nas áreas de engenharia da região. Então, hoje em dia, a UABJ está oferecendo cursos superiores em tecnologia, que é eletrônica industrial, rede de computadores, processos químicos e gestão de recursos hídricos, e de bacharelado em engenharia e controle de automação, computação química e hídrica. Agora, em 2020, apesar da pandemia que estamos vivendo, a UABJ, como foi citada pelo ex-ministro, começou suas atividades através de oferta de disciplinas em formato de aulas remotas, o que chamamos de período letivo excepcional. Então, para responder a pergunta por que engenharia, né? Por que a UFRPE escolheu engenharia? Ora, se nós analisarmos os dados, a estimativa populacional do entorno de Belo Jardim é de quase 1 milhão de pessoas, de habitantes, englobando as cidades de Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Caruaru, Pesqueira, Sanharós, São Bento do Una, São Caetano, Bom Conselho, Garanhuns e Arco Verde. Essa região é constituída por indústria de transformação, indústrias químicas, agroindústrias, serviços, atividade têxtil, pecuária e agropecuária. No que diz respeito a Belo Jardim, além de outras empresas, está instalada a maior planta de produção de baterias da América Latina, Acumuladores Moura. Esta possui um instituto de pesquisa integrado a seu parque tecnológico, demandando, assim, profissionais de nível superiores nas áreas de engenharia. Tais vocações industriais e agropecuárias, historicamente destacadas na economia de Pernambuco, desempenham uma grande importância no desenvolvimento do referido Estado, permitindo, então, a integração entre empresas e a UFRPE, conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição. Sendo assim, e conforme eu falei antes, desde 2014, com a implantação da UACSA, a UFRPE vem inovando ao assumir um compromisso com a criação de seus primeiros cursos tecnológicos. A UABJ, portanto, será a segunda unidade a oferecer essa modalidade de graduação e a primeira no interior do estado de Pernambuco. Ora, um estudante, ao ingressar na UABJ, terá a oportunidade de se graduar tanto como tecnólogo como bacharel. Eu vou explicar. A UABJ oferta 4 cursos de graduação em engenharia, né? Controle de automação, hídrica, química e computação. Em cada um destes cursos existe a possibilidade, a livre escolha do estudante, de, completando uma carga horária equivalente a um pouco mais da metade do curso, obter o diploma de tecnólogo em eletrônica industrial, tecnólogo em recursos hídricos, tecnólogo em processos químicos e tecnólogo em rede de computadores.
Sendo assim, poderá obter esses 2 diplomas no final do seu curso. Os cursos funcionarão também em tempo integral, ou seja, o aluno chegaria de manhã, só vai sair no final da tarde, porque ele vai ter aulas tanto no período da manhã como no período da tarde. A carga horária é grande. Mas ele vai ter, com isso, um ganho, porque ele vai vivenciar mais tempo dentro da unidade acadêmica, vai ter acesso à biblioteca, vai ter acesso aos laboratórios. Então, quando estiver em pleno funcionamento, serão cerca de 1.600 estudantes, né, dentro da UABJ. E aí a gente vai ter, contribuindo para a economia da própria cidade, do município, no caso, um quadro de servidores, eu chamo servidores porque professor e técnico administrativo, para mim, é tudo servidor, a gente serve a comunidade, e esse quadro de servidores já demandará alojamento, transporte, e mais ainda, quando a unidade estiver realmente em pleno funcionamento, os alunos vão estar se deslocando, os professores vão estar se deslocando, os servidores também. Então, isso vai gerar um significativo número de empregos diretos e indiretos, em função de demandas por serviços, transporte, alimentação, imóveis, entretenimento. Bom, mas agora chega a segunda parte. Por que o estudante escolhe o curso de engenharia? Né? Foi questionado muitas vezes sobre, professor, vale a pena fazer economia? Vale a pena fazer administração? Vale a pena fazer tal curso que já tem tantos graduados? Disse, olha, vale tudo se você tiver vontade, garra, gana e gostar do que você está fazendo. Ora, engenharia é um dos cursos mais concorridos das universidades, pois é uma profissão que paga bem, tem um amplo segmento de mercado de trabalho e conta com inúmeras especialidades disponíveis. Aqui no Brasil existem cerca de 30 cursos diferentes na área de engenharia. Eu dei uma pesquisada e alguns sites apontam 50 cursos, mas eu prefiro ficar nesses 30 mesmo. E o que é engenharia? Essa palavra engenharia vem do latim ingênio, o que significa faculdade, inventiva, talento. É a ciência aliada à técnica de unir os conhecimentos científicos com a viabilidade para produzir novas utilidades. Então, ao ingressar no curso de engenharia, o estudante terá muitas aulas teóricas, mas também terá muitas aulas práticas em laboratórios, seminários, visitas de campos e provas. Na UABJ, especificamente, terá uma base sólida na área de ciências sociais exatas, né? E também uma boa base na área no estudo da língua inglesa, né? Porque ele vai poder também, já que é engenharia, o curso de engenharia que é dado aqui é similar aos cursos de engenharia dados em todo mundo. Então, ele vai precisar ter uma fluência em inglês para ler os outros artigos, para manuais que viriam assim, né? Então, finalizando aqui um pouco a minha fala, por que engenharia? Eu peguei uma notícia do portal G1, da Globo do Estado de Paraná, que dizia um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelou que até 2020 o Brasil precisará de mais de 1 milhão de novos engenheiros. Esse mesmo estudo revela que a área tem uma empregabilidade superior a 95% e um dos melhores salários do país. Esses estudantes também conseguem, por sua vez, bons estágios e, em grande parte, já saem empregados dos seus cursos. Né? Ele chega a iniciar a carreira com 6 mil e pode até chegar a 60 mil, isso são dados dos estudos. Né? Por exemplo, uma plataforma, a única plataforma da Petrobras, em média, precisa de 45 engenheiros químicos, 25 engenheiros mecânicos, entre outros engenheiros. Enfim, gostaria de enfatizar, por último, a responsabilidade social do engenheiro, tendo em vista que, ao executar as atividades, impactam, diretamente ou indiretamente, positivamente ou negativamente, em toda a sociedade. Construções em geral, fabricação de alimentos, desenvolvimento de novos materiais. A engenharia está em tudo à nossa volta, apesar de, às vezes, não compreendermos. Né? Pois é, entre as inúmeras recompensas da carreira do engenheiro, uma das mais gratificantes é ver o fruto do seu trabalho, ver aquela construção, aquela estrada, aquele viaduto, a chegada da energia em uma localidade, aquela obra do saneamento que irá contribuir para a saúde da população, uma empresa vir a se estruturar seguindo suas diretrizes, um robô concebido por você e que foi adotado nas indústrias, e poder dizer, eu ajudei a fazer. Então eu digo, por que não fazer engenharia? Termino aqui e agradeço o convite.
Ok, é um prazer imenso também receber nessa sala o co-presidente do Conselho de Administração da Moura, o senhor Sérgio Moura, a quem damos boa noite e passamos a palavra neste momento. Olá, boa noite. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite de Mendonça, né, para participar dessa conversa, dessa inauguração, pelo que eu entendi, né, do campus da cidade de Belo Jardim, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Belo Jardim. Né? Queria agradecer a Mendonça, queria agradecer também aos demais participantes aqui da mesa e queria dar uma boa noite aos ouvintes, né? aos futuros estudantes da universidade que estão nos ouvindo e vendo, e falar um pouco aqui sobre... me foi pedido, né? O Mendonça me pediu para falar sobre um pouco da história da bateria Moura, né? Como foi, o que é a bateria Moura, como foi a bateria Moura, né? Vou falar sim, com prazer, né? Com prazer. E antes eu queria falar um pouco sobre o evento em si, a própria universidade que está se instalando em Belo Jardim, né? É uma alegria muito grande, né? Eu falei isso para Mendonça, creio que foi num evento que houve lá em Belo Jardim há 2 ou 3 anos atrás, quando ele era ministro. Foi, vamos dizer, num evento de celebração vamos dizer assim, da ideia, vamos dizer assim, do nascimento da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Belo Jardim, né? Um evento que aconteceu há 2, 3 anos atrás. Eu falei na ocasião da minha alegria, né? Pelo evento, né? Sou engenheiro formado na Universidade Federal de Pernambuco, né? Me formei em 78, sou engenheiro mecânico, né? E é um curso excelente, dá uma base de matemática, né? De raciocínio lógico aos estudantes, né? Eu acho que é um curso excelente, veja bem, a pessoa carrega esse conhecimento para o resto da vida, né? Mas eu queria falar um pouco sobre o próprio campus, sobre essa grande, vamos dizer assim, oportunidade que está sendo dada a Belo Jardim de receber esse campus, né? Mendonça, que foi o grande artífice dessa ideia, né? O grande mentor e o artífice, e ainda hoje não é mais ministro, hoje é um admirador da educação e belo-jardinense, né? E levou a universidade, na ocasião, como ministro, teve a ideia, a iniciativa, né? Então, é uma alegria muito grande ver, ter um campus da Universidade Federal de Pernambuco, em Belo Jardim, é uma coisa espetacular, né? Coisa espetacular. Eu digo isso porque eu fui estudante de engenharia, sei o que representa, né? Como disse o professor, os cursos de engenharia são mais ou menos padrão. Eu imagino que não mudou tanto, de forma radical, em relação ao que eu fiz há 40 anos atrás. Não mudou, porque os conceitos são básicos, ele constitui a base do conhecimento de engenharia. Então, eles são universais, né? Eu acredito que hoje, naturalmente, muda a adaptação à tecnologia, as tecnologias, mas a base científica, a base matemática é a mesma, né? Bom, então, eu vou falar rapidamente um pouco sobre a história da Moura, né? Me foi pedido para falar um pouco sobre a história da Moura. Vou falar alguns temas. A Moura foi fundada em Belo Jardim, né? Em 1957. Então, a empresa já tem 63 anos, completa agora nesse mês de setembro. Ela foi fundada em 1957, há 63 anos. Meu pai é Edson Morora Moura, Conceição Moura, minha mãe, né? E logo depois, teve a participação do meu avô, que também é avô de Mendonça Filho, né? O Pedro Moura Júnior. E eu tenho muito orgulho, eu falava com Mendonça há pouco atrás, eu sempre falo do meu avô. Ele não foi fundador da empresa, ele entrou na empresa alguns anos depois, mas trabalhou na empresa há mais de 30 anos e teve uma colaboração impressionante, né? Então, falar um pouco dessa história, né? E eu gosto de falar um pouco, Mendonça, sobre as dificuldades. Você sabe muito bem disso, você é testemunha. Hoje, quem vê a Moura, né? Espalhada no Brasil inteiro, onde você vai ver Moura, você vai na Argentina ver Moura, você vai em São Paulo, Rio Grande do Sul, em todo o país, né? Uma empresa vamos dizer, tem uma marca nacional, uma visibilidade nacional, né? Mas eu gosto de falar das dificuldades.
Eu gosto de falar das dificuldades que a gente passou, né? Eu gosto de falar disso. Eu acho que faz parte da coisa, né? A gente entender que as coisas não são fáceis. Tudo na vida é muito difícil, então passa muita dificuldade. E eu gosto de dizer, passamos por momentos assim de beirando a falência, algumas vezes. E é com muito orgulho que eu digo isso, porque vencemos, ultrapassamos, né? Então, mas foi uma coisa que é marcante na nossa história. Toda empresa, talvez que se preze, já passou por grandes dificuldades, entendeu? Ela ganha força, ela ganha musculatura, ela ganha força. E eu acho que isso aconteceu com a gente ao longo desses 60 e tantos anos. Nós ganhamos força, ganhamos musculatura. E eu gosto de destacar esse ponto das dificuldades. Muita gente, principalmente os mais novos, não sabia que a Moura tinha passado por essa dificuldade. Passamos sim. E sobrevivemos, tá certo? E a gente criou digamos, um couro duro para ver se não passa por outras dificuldades tão grandes, tá certo? Então, eu acho que fez parte, sim, essa questão da dificuldade, faz parte, tá certo? E foi com muita persistência, com muita perseverança que a gente ultrapassou, tá certo? Isso lá desde meu pai, meu avô, a gente teve perseverança para ultrapassar as dificuldades, né? Bom, e aí falando um pouquinho mais da história, mais recente, né? Mais recente, 1980, nós fundamos a rede de distribuição de baterias Moura, né? Já 40 anos completa esse ano, que foi um marco na história da empresa. Nós temos 82 pontos de distribuição espalhados no Brasil todo, do Amapá ao Rio Grande do Sul, né? Esse um marco na história da Moura foi muito importante. Em 1980 já se vão 40 anos desde a fundação da rede de distribuição de baterias Moura, né? E temos mais 7 no Mercosul, lá entre o Uruguai, e mais um no Uruguai, mais 6 na Argentina. Então, ao todo, 89 pontos de distribuição, onde a Moura tem a maior parte, e nós temos um sócio local, né? Um sócio local que nos ajuda, né, com sua força a dinamizar os negócios localmente, né? Então, foi uma receita de 40 anos atrás, que continua viva e atualizada. Eu creio, a nossa principal força. Continua sendo, né? Mas, evidentemente, que uma só força não leva a empresa para frente. Então, você tem que ter outras forças, e a gente tem agregado uma série de outras forças de lá para cá, né? Bom, então, a partir de 80, a gente começou a dinamizar com a rede de distribuição, e a partir de 85 começamos a cometer erros, cometemos alguns erros estratégicos importantes, né? Abrimos uma fábrica em São Paulo, completa e tal, outra em Suape, e tivemos muito problema. Foi erros estratégicos que nos levou a grandes dificuldades. A fábrica de São Paulo, depois nós readequamos, ela hoje atende as montadoras, reduzimos muito o porte dela, né? Readequamos, e a fábrica que nós abrimos aqui em Suape, aqui no Porto, nós fechamos, foi um erro estratégico, e nós pagamos muito caro por esses erros, né? Pagamos muito caros e levamos muitos anos para a gente se recuperar, tá certo? Em 92, nós fizemos uma autocrítica, reconhecemos os erros e iniciamos um processo de recuperação. Foi todo um remodelamento mental, né, de reconhecimento dos erros e de readequação do modelo mental até, para a gente se atualizar. Isso foi muito importante, aconteceu em 92. E estamos de lá para cá, Mendonça. E aos ouvintes, né? A gente errou muito pouco. Realmente, esse é um fato interessante. A gente cometeu grandes erros, talvez pela nossa juventude, pela nossa imaturidade, né? Na época, isso na década de 80, nossa juventude e nossa imaturidade, cometemos alguns erros, achávamos que as coisas eram mais fáceis do que de fato elas são, tá certo? E aí a gente repaginou, e de lá para cá, de 92 para cá, a gente cometeu muito poucos erros. A gente criou um modelo mental muito voltado para a qualidade, né? Para aprimoramento da gestão, né? Houve uma repaginada realmente de modelo, né? Modelo mental. Foi muito importante, isso aconteceu há 28 anos atrás, 1992, nós temos marcado, registrado, né, o início do nosso programa de qualidade, né, em 92. Nós registramos isso, escrevemos, a gente entendeu que a gente estava passando por aquelas dificuldades devido aos nossos próprios erros.
É muito importante isso, é outra coisa que eu falo, outra coisa que eu sempre menciono. É muito importante você reconhecer seus próprios erros. Você só cresce quando reconhece os erros. Quando você erra. Quando você não erra, quando você acerta sempre, você reconhece erro. Tá certo? Agora, eu acho difícil aquele que não erra. Tá certo? Então, é muito importante você, quando erra, você corrigir. Reconhecer o erro e corrigir. Então, muito importante, você vai adequando ali, vai corrigindo, e aí você toma um novo rumo, e de lá para cá, aí eu tenho, modéstia à parte, de 28 anos, a gente vem errando um pouco. Não é sem erro, mas errando um pouco. O que você tem que acontecer, você tem que errar pouco, né? Bom, então, a gente vem nesse processo, né? Eu queria só agora, me dirigindo aos estudantes, né? A gente vem focando muito na questão da gestão fabril, na questão da gestão da empresa. Nós, como eu disse, em 92 a gente implantou o nosso programa de qualidade total, que foi uma maravilha, né? Em 96 nós passamos a contar com a ajuda do professor Falcone, do INDG na época, ajuda fantástica, nos ajudou durante 16 anos. 16 anos eles vieram a Belo Jardim, foi um processo riquíssimo, né? A partir do ano 2000, nós introduzimos o Total Productive Maintenance, o TPM, isso vocês vão se inteirar disso aí em Belo Jardim, e é possível que na faculdade vocês tenham alguma cadeira sobre isso. E a partir do ano 2012, a gente implantou o WCM, que é o World Class Manufacturing. Então, isso aí é quando você é a pós-graduação, digamos assim, do processo de manufatura, tá certo? A gente já vem aí aprendendo. Desde 2012, a gente vem aperfeiçoando nosso processo de manufatura já há 8 anos e estamos começando, estamos muito animados. Quando eu digo começando, você vê, já há 8 anos, mas a gente vem aprimorando, né? E aí, professor, eu queria dar um dado que eu pedi aí ao nosso pessoal aí de Belo Jardim. Eu estou falando aqui de Recife, mas pedi ao pessoal alguns dados. Fiquei impressionado. Hoje nós temos 165 engenheiros graduados trabalhando na nossa empresa em Belo Jardim. Fora o que nós temos na nossa fábrica na Argentina, em São Paulo, e em Buenos Aires também, nós temos uma unidade também na Argentina, né? Então, nós temos 165 engenheiros. Eu fiquei surpreso, fiquei impressionado. A última vez que eu tinha visto esse número, nós tínhamos cerca de 100 engenheiros. Então, nós temos hoje 165 engenheiros graduados, né? E mais 36 estagiários de engenharia na nossa empresa aí em Belo Jardim. Então, ao todo, 200 entre engenheiros formados e outros formados também, estagiários. Eu acredito que no fim do curso, são praticamente engenheiros, são 200. E eu fiquei impressionado e contente. Porque uma empresa que tem 200 engenheiros no seu quadro de funcionários, aí em Belo Jardim, né, é uma coisa magnífica, isso atuando em todas as áreas da empresa, né, e uma coisa magnífica, né? E fiquei muito alegre em ver esse quadro que a gente teve, fiquei muito contente. Peguei a semana e fiquei impressionado, porque eu não tinha esse dado. A gente há 4 anos atrás, nós tínhamos 100 engenheiros. Há 4 anos atrás. Hoje nós estamos com 165 formados, né? Então, um crescimento de 65% em 4 anos. Foi uma coisa impressionante que fiquei muito contente de ver esse dado que eu pedi ao nosso pessoal de recursos humanos ontem, né? E, para finalizar, eu queria, fazer alguns comentários, não sei se a palavra certa é conselhos, para os engenheirandos, o pessoal que tá entrando no curso de engenharia agora, né? Não sei se a palavra certa é conselho. Eu queria fazer alguns comentários, algumas sugestões, né? O pessoal que está entrando agora, né? Olhando para o futuro, né? Então, são jovens aí na faixa de, imagino eu, 18, 19 anos, 20 anos, né? E olhando o futuro, né? Além dessa questão toda tecnológica, que não é minha praia, essa questão de internet, essa coisa, vocês são todos muito melhor do que eu. Tá certo? Eu tive aqui minha filha que esteve me ajudando aqui a ligar esse negócio, senão não saía. Então me ajudou aqui. E eu queria recomendar o seguinte: primeiro, que estudem, se dediquem. Se dediquem muito, se estudem, se dediquem ao curso, né? Muito importante. A dedicação, horas de estudo, muito importante. Hora de estudo, muito importante, tá certo? E, evidentemente, lá para o 3º ano de engenharia, tal, comece a olhar para frente, né? E invistam um pouco na questão do conhecimento na gestão. Muito importante.
O engenheiro ele tem um conhecimento técnico, ele tem um conhecimento científico, mas é muito importante ele se aprimorar na área de gestão. Muito importante, no meu entender. Mas aí fica a critério de cada um, né? Então, por que é que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo muito importante, que é do professor Vicente Falcone, né? Vou dar um exemplo. O exemplo dele é muito marcante. Ele era engenheiro de uma siderúrgica lá em Minas Gerais. Ele hoje já tem por volta de 70 anos. Ele trabalhou nos primeiros, 20 anos como engenheiro, tentando resolver os problemas da siderurgia lá em Minas, da empresa que ele trabalhava, né? E quebrou muita cabeça e tentava, mas não conseguia resolver os problemas. E aí ele foi para o Japão, passou alguns meses lá no Japão, e foi quando ele percebeu que a engenharia ela só era bem sucedida depois que adequava à engenharia os conhecimentos de gestão. Então, ele transformou-se num expert em gestão. Ele é talvez o maior expert em gestão do Brasil, né? Professor Vicente Falcone. E esse é um depoimento que eu estou transmitindo, é um depoimento dele, ele gosta de falar disso. Então, quando ele incorporou os conhecimentos de gestão, ele potencializou a capacidade de solução de problema, a capacidade de solução dos problemas de engenharia que ele encontrava na empresa, tá certo? Então, foi quando ele revolucionou, começou a estudar, aprimorou-se na questão da gestão. Hoje é o maior especialista em gestão do Brasil, né? Então, era sobre isso. Eu queria dar esse exemplo do professor Falcone. Já passei um pouquinho do meu tempo, me desculpem aí. E, mais uma vez, foi um prazer muito grande. Mendonça me chamou para participar aqui dessa reunião e eu vim com todo prazer, com toda alegria. A linha está fechada. A Janaína Monteiro chegou a comentar no YouTube, né, que todos os estudantes, perguntando se todos os estudantes poderiam conhecer o Grupo Moura, né? O ex-ministro chegou, inclusive, a ler essa pergunta. Então, o que é que o senhor acha dessa ideia? Não, a ideia é maravilhosa, né? Com certeza, é um prazer muito grande. Inclusive, a gente tem, com certeza, isso aí a gente organiza sim. Vocês podem entrar depois, isso aí com certeza. Vocês vão ser muito bem recebidos, vocês podem ficar certos, vocês vão ser muito recebidos na nossa empresa e vão visitar assim a nossa empresa e alguns de vocês vão trabalhar na Moura, eu não tenho a menor dúvida, né? Então, sem dúvida nenhuma, Karina, o pessoal, sim, pode visitar, sim. Será um prazer muito grande. E a Moura está espalhada em todas as áreas aí de Belo Jardim. Nós vamos receber vocês, sim, com toda alegria. Ok, muito obrigada. Gente, vocês sabiam que o último momento do nosso evento online será o sorteio de um notebook de última geração da Lenovo? Que notícia maravilhosa, né? O sorteio será apenas para quem estiver assistindo online, ok? Outra coisa, nosso seminário também vai ter a certificação. Os documentos serão enviados para os inscritos por e-mail. Voltando ao nosso evento, ouviremos agora o economista e comentarista da CBN, o senhor Écio Costa, que inclusive também é professor. Boa noite, senhor Écio. Estava aguardando aqui ativar o som. Bem, boa noite a todos. Eu agradeço o convite que me foi feito por Mendonça para falar um pouco da minha carreira, da minha vivência, né, nesse evento de inauguração aí do campus. Queria parabenizar, né, a todos os envolvidos nisso, dar uma boa noite em especial para Sérgio Moura, para Luciano Galvão, para o próprio Mendonça, para a Karina, que está apresentando, também para o Guto Salles, que é um seguidor meu das redes sociais, né, e que está acompanhando aí também. Um abraço para ele que está acompanhando, e demais participantes desse evento. Até explicar o porquê desse convite feito por Mendonça, né? Eu moro hoje em Recife, né? Nasci aqui em Recife, mas por conta do acaso, né? Minha família ela é toda de São Bento do Una, né? Aí ao lado de Belo Jardim, certo? Eu estudei
em escola pública, na Escola Rodolfo Paiva, em São Bento do Una, até a 4ª série, e isso há alguns anos atrás, né? Não vou dizer as datas para não entregar a minha idade, mas naquela época meu pai ele tinha assim uma mente muito interessante, muito assim muito aberta para entender das necessidades que a gente tem, e disse que, olha, a gente tem que se mudar para Recife, porque senão esses meninos não vão ter o futuro, tá? Vejam que é outra realidade, né? E é inclusive um paradoxo com o que a gente está vivenciando hoje, né? Então nós nos mudamos aqui para Recife, onde eu saí de uma escola pública para ir para uma escola que era uma das mais caras, ainda é uma das mais caras aqui de Recife, né? O Colégio Santa Maria, e foi um impacto assim enorme, né? Meu pai fazendo um esforço muito grande para poder pagar essas mensalidades, né? Somos 4 irmãos, eu e mais 3, todos homens, e viemos os 4 morar e estudar aqui em Recife, no Santa Maria, né? Eu, mais velho, né? Comecei na 5ª série em diante, né? Então, assim, essa sempre foi a despesa mais elevada da nossa casa, justamente com a educação. Fiz lá, terminei o ensino médio, e sempre gostei da área de economia, né? Meu pai é médico, tinham negócios, e eu acho que por conta dos negócios, eles, junto com o meu avô, produziam frangos e ovos em São Bento do Una, e eu acho que por conta disso eu gostava muito da área econômica. Minha mãe queria que eu fizesse medicina, seguisse a profissão, eu disse, não, meu negócio é com número, eu gosto de matemática, gosto de geografia, de história, sou bem em português. Então, fiz essa carreira na área de economia. É interessante lembrar uma coisa. Quando eu saí do Rodolfo Paiva, que vim aqui para o Santa Maria, eu nunca tinha visto inglês na minha vida. E tive que pegar aula de reforço para poder aprender o inglês, né, e conseguir terminar, né, o ensino médio aqui. Em seguida, fui para a Federal fazer o curso de Economia, né, no campus aqui de Recife, aos 17 anos, terminei aos 21, e quando eu resolvi fazer Economia, eu disse, não, eu vou fazer o caminho completo, vou fazer mestrado, doutorado, né, porque eu acho que eu queria fazer uma formação mais completa. E assim eu fiz, né? Durante o curso de Economia, na graduação, sempre fui muito estudioso, nunca reprovei nenhuma disciplina, e me candidatei para fazer mestrado lá fora, né, do país, nos Estados Unidos. Então, eu fui aceito na Universidade da Geórgia para fazer um mestrado lá, inicialmente sem bolsa, né, mas depois eu tive notas muito boas e recebi a bolsa do departamento, né, do mestrado lá. Então, fiz o mestrado, fiz o PhD, fiz um pós-doutorado, isso no período de 96 a 2002, e voltei depois, em 2002, já como professor da Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Departamento de Economia, na pós-graduação de Economia da UFPE. Enquanto aluno lá, você vê uma pessoa que nunca tinha visto inglês até a 4ª série, uma realidade diferente do que até meus filhos hoje têm, né? Meus filhos têm inglês desde muito cedo. Para ir para os Estados Unidos, quando era estudante lá, eu vi uma coisa muito interessante, né? No principal corredor do departamento tinha uma série de plaquinhas com prêmios que eram dados, né? Eu fui me informar o que era. Eles disseram, não, olha, o melhor aluno do mestrado, o melhor aluno do PhD, todo ano é eleito esse melhor aluno e ele ganha um prêmio. E também o artigo científico do mestrado e do PhD também ganha um prêmio. Eu disse, eu vou atrás desses prêmios. Então, eu produzi, me envolvi com muitos professores, não só o meu orientador, fiz amizade com muitos professores lá, que tenho até hoje amizade com eles, e dos 4 prêmios, eu recebi 3. Né? Eu recebi o de melhor aluno de mestrado, do melhor aluno de PhD e do melhor artigo de PhD. Então, assim, foi um feito, para mim, pessoal, muito importante,
né? Até hoje, há alguns anos atrás, 2 anos atrás, eu fui passear pelos Estados Unidos, levei meus filhos para conhecer lá o departamento e mostrei para eles, olha, o nome do pai de vocês está aqui, ó, na parede do departamento, né? Então, isso é uma coisa assim, muito gratificante, né, para quem saiu de uma escola pública de São Bento do Una, né? Eu consegui ter essa oportunidade que, na época, meus pais me propiciaram, né? Com muito esforço, né? Eles conseguiram fazer com que eu tivesse essa progressão. Então, eu voltei como professor da Universidade Federal de Pernambuco desde 2002, aos 26 anos, eu já estava como professor lá da universidade, e venho fazendo minha carreira como professor. De lá para cá, muitas coisas boas aconteceram, já publiquei muitos artigos, eu tenho mais de 60 artigos publicados em revistas, já apresentei palestras e resultados dos meus trabalhos em vários países, aqui dentro do Brasil também, em vários congressos, e ao longo do tempo, uma coisa muito interessante foi acontecendo, né? A mídia, assim, os jornais, TVs, procuravam muito os professores da universidade para dar palestras, para dar também entrevistas, e os professores lá muito avessos a isso, eu, pelo contrário, sempre gostei muito de dar esse retorno para a sociedade, né, do que está acontecendo. Então, ao longo do tempo, isso foi se solidificando, né? Eu passei 5 anos como colunista da Rádio Jornal, e agora já estou há quase 2 anos como colunista da Rádio CBN. Também já estou há um bom tempo como colunista do Diário de Pernambuco, escrevo semanalmente lá, e também da Rádio Grande Rio FM em Petrolina. Além disso, regularmente eu sou muito demandado para dar entrevistas, né, para diversos meios. Tem um perfil no Instagram que eu queria convidar quem está assistindo a seguir, para quem gosta de economia, quem gosta de assuntos relacionados aos negócios também, podem lá me procurar no Instagram, que é o @SCosta, mas tem também no Twitter, no Facebook, em diversas outras mídias, mas principalmente no Instagram. Tá? Então, estou convidando o pessoal também para conhecer, porque, falando um pouco agora de universidade, a oportunidade hoje é totalmente diferente, né? A inauguração de um campus da Universidade Federal Rural em Belo Jardim, se isso tivesse acontecido alguns anos atrás, talvez minha realidade fosse até diferente. Eu tivesse continuado em São Bento ou ido para Belo Jardim, cursado a graduação por lá, e uma vez você estando numa universidade federal, principalmente, você termina tendo uma abertura de portas e oportunidades para ir para o mundo todo, né? Então, facilmente, por exemplo, Sérgio estava mencionando, né, a quantidade de profissionais, de engenheiros que tem hoje trabalhando na Moura exclusivamente em Belo Jardim. Isso termina sendo algo muito interessante, porque de repente você começa a estagiar na Moura e abrem-se portas para você ir fazer um mestrado lá fora, ou trabalhar numa grande multinacional lá fora. Então, hoje a realidade é muito diferente, há muitas oportunidades, elas só precisam ser realmente agarradas, né? Então, eu fico muito feliz com isso que está acontecendo, né? A forma como isso está sendo apresentado. Acho que a gestão de Mendonça como ministro foi muito importante, muito decisiva para que isso acontecesse também. Eu sinto, inclusive, melhorias que aconteceram no meu campus aqui, né? Obras que estão ainda em curso lá, estão praticamente prontas, mas que tiveram o martelo batido na gestão dele como ministro. Isso foi muito importante e precisa ser valorizado, precisa ser apresentado, tá? Mas, voltando à situação de Belo Jardim, eu fico muito feliz com isso que está acontecendo, porque cada vez menos você tem agora a necessidade de ter que sair da sua cidade para ir estudar em outros lugares. Claro que também a oportunidade do EAD, né, do ensino à distância, vale muito a pena. Eu hoje estou no semestre da universidade, que é o 2020.3, todo ele em EAD,
eu estou ensinando uma disciplina. Daqui a pouco, inclusive, às 8h30, eu vou dar uma aula online, né? E hoje, inclusive, vai ser uma aula até diferente. Eu convido, vai ser depois do evento, né? Então, quem tiver interesse pode assistir lá. Eu vou fazer uma live no Instagram discutindo os resultados do PIB que foram apresentados ontem no Brasil. E meus alunos todos vão assistir essa live, bem como a comunidade que tem interesse em entender melhor o que está acontecendo. Então, veja como isso muda, né? E quem está começando o curso de engenharia vai ter essa realidade provavelmente funcionando ainda mais, ainda melhor nos próximos anos, né? Eu acho que eu estava até comentando, por coincidência também, sobre esse resultado do PIB, eu dei uma entrevista ontem, que saiu no Jornal Nacional, e fui entrevistado daqui, da minha sala de casa, gravando através do Skype, isso foi transmitido e apresentado lá no Jornal Nacional. E o Pedro Bassan, que é o repórter, ele hoje estava conversando comigo e a gente chegou à conclusão que do Covid, a única coisa positiva que fica para a gente é justamente essa forma de interagir, né, como a que estamos agora no momento, online, à distância, sem precisar de deslocamento, mas trazendo conteúdo para as pessoas em geral, né? Claro que o acesso à internet ele é primordial, né, e aí a gente precisa de um esforço muito grande a nível até mesmo federal, né, mais integrado com o Estado e municípios para que a internet chegue cada vez melhor, né, mais rápida, lá na ponta para quem precisa utilizar, mas é um grande avanço que a gente está passando. E eu recomendo a vocês que, se eu pude sair de São Bento do Una numa circunstância histórica, em circunstâncias muito mais difíceis do que as que nós temos hoje, imagine vocês que estão começando aí com a oportunidade de ter um curso presencial, com provavelmente algumas aulas em EAD também, que virão, que acontecerão já em Belo Jardim, né? Como que isso não vai impactar positivamente e vai ser muito mais fácil para quem é estudante. Então, aquela coisa, rale, né? Estude muito, porque você tem uma oportunidade, vocês têm uma oportunidade que é muito melhor do que a minha, a chance de ter um sucesso provavelmente muito mais elevada que a minha, dos meus amigos e colegas lá da minha época de São Bento do Una, são poucos os que chegaram a níveis como o meu. Não estou aqui querendo me gabar, eu estou apenas dando um exemplo de como isso que aconteceu. Muitos não saíram de São Bento do Una, assim, tão bem de vida lá também, alguns, mas outros não conseguiram prosperar. Mas vocês que estão aí com um campus como esse do lado de casa, né, é uma facilidade enorme para ter sucesso na vida, né? E com uma empresa que já praticamente pode absorver boa parte da mão de obra, mas não precisa ficar vinculado necessariamente à Moura, né? O horizonte é muito vasto, é muito amplo, e inclusive há muitas oportunidades para se fazer mestrado, doutorado, cursos de especialização, né, fora também de Belo Jardim. Mas o pontapé inicial, acho que ele pode ser e deve sim ser dado através de um curso local que tem um apoio muito interessante, principalmente para as pessoas que são de baixa renda, que têm menos condições de fazer isso, tá? Então, assim, pessoal, eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, trocando experiências com vocês, mas eu vou parar por aqui. Agradeço novamente a oportunidade, ouvidos para que isso possa ter. Ok? Muito obrigada aos palestrantes. Olha só, concordando com os senhores, tivemos aqui, por exemplo, a participação do Clebson Matheus, do Enzo Freitas, que disse o seguinte: desenvolvimento tecnológico no Agreste com cursos de engenharia. Boa escolha. Temos também aqui a participação pelo Zoom da Adriana Laroca, que disse o seguinte: excelente webinar. Gostaria de agradecer demais ao Mendonça Filho por proporcionar a chegada dessa universidade no Agreste pernambucano. Então, muitas pessoas concordando. E já, gente, faremos o sorteio do notebook. Informamos que o ganhador terá que comentar no chat do Zoom ou do YouTube, dar um oi para a gente,
em até 1 minuto, tá? Para garantir a esse super prêmio que até eu gostaria de ganhar. Olha, sem dúvida, esse seminário é um momento único de se ouvir tanta coisa especial sobre a educação e o futuro para Belo Jardim. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, cumprimentar aqueles que participaram diretamente da organização desse webinar, foi um sucesso absoluto. Cumprimentar o professor Luciano Galvão, que é o diretor do campus Belo Jardim, da Unidade Acadêmica Belo Jardim. Cumprimentar Sérgio Moura, presidente do Conselho de Administração do Grupo Moura, e também abraçar o professor da Universidade Federal de Pernambuco e economista Écio Costa, que é são bentense e que tem, eu diria naturalmente, toda a sua experiência de vida, ou boa parte dela, fincada no agreste pernambucano, como eu, que eu tenho orgulho das minhas raízes belo-jardinenses. Aos jovens estudantes, aos professores e servidores, eu quero desejar sucesso e, evidentemente, recomendar a todos que aproveitem essa oportunidade. Ter acesso à Universidade Federal não é algo simples, é algo que muitos sonham e poucos acessam, poucos alcançam. E cursos tão qualificados como os cursos ofertados de engenharia, de controle e automação, engenharia hídrica, engenharia química e engenharia de computação, é algo extraordinário, não só para Belo Jardim, mas para todo o agreste pernambucano. Então, aqueles que são de outras cidades da região, como Cachoeirinha, Lagedo, São Bento do Una, Capoeiras, Alagoinhas, Pesqueira, Poção, Sanharó, Brejo da Madre Deus, Jataúba, Belo Jardim, Sanharó, Tacaimbó, São Caetano. Eu quero abraçar todos vocês e dizer que desejo sucesso, desejo realmente que esse campus tenha realmente a marca da transformação verdadeira por meio da educação. Essa é a missão. E, finalmente, cumprimentar a professora Maria José de Sena, ex-reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que foi minha parceira, colaborou desde o primeiro momento para que a gente pudesse tirar esse sonho do papel e transformar em realidade. Eu acho que o homem público ele tem a obrigação de buscar coisas desafiadoras. Muitas vezes a gente se acomoda numa posição mais de manutenção do status quo e não nos sentimos desafiados a buscar e a alcançarmos patamares mais elevados em termos de qualidade. Muita gente até não acreditava que seria possível a implementação de um campus universitário de Universidade Federal no agreste pernambucano, numa cidade como Belo Jardim. Nós acreditamos, levamos adiante esse projeto, os sonhos se transformam em realidade e eu quero cumprimentar todos vocês, desejando sucesso e que Belo Jardim e a região do agreste vivam um momento de prosperidade, de crescimento e de mais oportunidade, principalmente para os nossos jovens e para as famílias de toda a nossa região. Muito obrigado e boa noite a vocês. Voltando o áudio aqui para mim. Olá, estão me ouvindo? Então, vamos lá. Infelizmente, tivemos esse problema técnico com o vídeo que disponibilizaremos em breve, conforme Mendonça Filho falou aqui, mas tivemos verdadeiras personalidades aqui conosco neste seminário e a quem a gente só tem a agradecer e parabenizar, né? Muita notícia relevante para os nossos alunos da UFRPE, a primeira turma do campus de Belo Jardim, a UABJ. Então, para encerrar nosso evento, divulgaremos agora o resultado do sorteio, né, tão esperado, e o vencedor deverá buscar o prêmio na sede da Fundação Bituri, lá na Galeria Orquídea, tá bom? Nada mais, nada menos aí do que o notebook da marca Lenovo, última geração. Vamos ver, o sorteio foi feito aí, na verdade, pelo número gerado na inscrição. Confirmaremos a presença do participante
e pedimos que ele dê um oizinho aí para a gente, me mande uma mensagem para a nossa equipe que está conferindo se a pessoa realmente assistiu aos nossos palestrantes durante todo esse tempo aqui. Está chegando aqui agora a mensagem. Olha, a vencedora, na verdade, já interagiu, inclusive já recebi a mensagem. Então, foi a Cleidiomar Batista da Silveira. Cleidiomar Batista da Silveira, o número da inscrição 7563271. A você, Cleidiomar, parabéns. Ela, inclusive, já mandaram aqui a comprovação, já interagiu conosco, está assistindo, participando. Então, para a gente encerrar, eu agradeço muito a participação de todos os nossos maravilhosos convidados e inscritos. Encerramos agora nossa transmissão. Boa noite e obrigada.